Queridos, dando continuidade à nossa série e atentos sobre essa nossa noite, ceia, nós queremos meditar na palavra de Deus. Quero ainda pedir a sua oração, convidar você a orar. Ore para que Deus abra o seu coração. Fale ao seu coração. Ore por mim. Preciso da sua intercessão. Porque cremos num Deus que torna possível o impossível. Deus, no tempo quando vamos abrir a Tua palavra, que seja o Senhor, Pai, esse a falar ao nosso coração. Não eu, mas o Teu Espírito Santo. A voz que queremos ouvir, a voz que precisamos ouvir, é a Tua voz. Por isso vem e nos visite aqui nessa noite. Pai, toca os nossos ouvidos, o nosso coração, nos torna sensíveis à Tua palavra, porque queremos compreender aquilo que o Senhor tem. Não obstante as nossas imperfeições, as nossas limitações, Pai, nós precisamos do Senhor. Então, Deus, que só a Tua graça, só o Teu amor, só o Teu favor seja experimentado, vivido aqui nessa noite, Pai. Estamos na Tua presença, o Senhor está aqui, não há nada que o Senhor não conheça e também não há nada que o Senhor não possa fazer por nós. Por isso nos colocamos totalmente dependentes do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E a versão que eu vou usar hoje, aqui ela pode dar uma diferença aí da sua versão. Na projeção não dará, que eles conseguem resolver isso lá. Mas eu vou usar a linguagem de hoje, para que a gente torne esse texto algo mais tranquilo, ainda que seja alguma história que você conhece muito bem. Algo dos lábios de Jesus, que você conhece muito bem, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, você vai lá para o verso 11. Dos versos 11 ao verso 32, quando a palavra nos diz assim, Lucas 15, 11 ao 32. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho, ele estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta. E o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Até aqui, queridos. Feche seus olhos mais uma vez. Um texto muito conhecido seu, um momento da palavra e da vida de Jesus muito conhecido seu. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque há algo muito particular, muito pessoal, que Ele quer comunicar à sua igreja nessa noite. Ele chamou os seus discípulos para a ceia, os discípulos da igreja presbiteriana do Jardim Tangará, os discípulos nos ouviram a sua voz, estão na sua presença, e há algo que Ele quer comunicar nessa noite, com o texto que ouvimos. Pai Santo, Pai amado, nosso coração se dispõe nesta hora à Tua vontade e à Tua voz. Fala conosco. Não permita a dispersão, não permita, Deus, que a nossa mente fique distante, fique longe daqui, mas que por inteiro estejamos na Tua presença nesta hora. Em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, o nosso Mestre, que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, esse texto, esta parábola, Jesus, muito conhecida sua, está no campo das parábolas ali, de 3 parábolas que ele vai trabalhar ali. E se você observar com quem Jesus está falando, aqui no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: Jesus recebe pecadores. Jesus recebe pecadores, diz assim o capítulo 15, verso 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí, o que é que acontecia quando essas pessoas se aproximavam? Olha só, publicanos e pecadores. Diz assim que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Havia uma crítica grande sobre esta postura, esse comportamento de Jesus de receber pecadores. Esses pecadores, esses publicanos aqui, essas pessoas que estavam meio que na margem, à margem da sociedade, aqueles que viviam a sua vida em erros, e aí os escribas e os fariseus, eles diziam que essas pessoas não eram dignas de nada daquilo que Jesus estava dizendo para eles, porque eram pessoas errantes que viviam, que levavam a sua vida em erros, em pecados, que não conheciam verdades que eram reveladas àqueles que detinham conhecimento, quem sabe, como os escribas, somente a eles. E aí, esses murmuravam, dizendo que Jesus estava com pessoas indignas, que estavam com Jesus, publicanos e pecadores. E não há melhor lugar, e não há melhor momento para Jesus do que esse, o momento de estar com pecadores, de estar com aqueles que realmente necessitam dele. E o que nós sabemos é de que os sãos não precisam do quê? Remédio. Não precisam. E Jesus estava então no lugar certo, o melhor lugar.
E eu creio, queridos, que quando nos ajuntamos ao redor da palavra de Deus, quando nos assentamos ao redor da Bíblia, é porque entendemos isso, que Jesus tem o remédio, que Ele é a resposta que nós necessitamos. E por isso voltamos nessa noite para esse texto tão conhecido seu, para essas palavras de Jesus aqui sobre esse pai e sobre esses dois filhos, que muitas vezes, quem sabe, foi a sua história, a minha história, ou quem sabe nessa noite pode também muito bem ser a nossa história. Um desses personagens aqui pode sim nos representar aqui nessa noite. Eu quero começar perguntando a você: quem pode se achar um pai perfeito? Quem pode se achar um pai perfeito? Aqueles que são pais, que já entenderam dessa missão e desse chamar de Deus aí para algo indescritível, saberão me dizer se é algo fácil ou não. Quem pode se achar um pai perfeito? Porque na medida, queridos, em que o tempo passa, na medida em que a maturidade nos vem, vai chegando para nós. Eu digo isso porque já estou aí nos meus 56, né? Não parece, eu sei que você está pensando assim, nossa, não parece, mas é isso mesmo, né? Uma vez eu ouvi alguém dizer que, não me entendo isso, né? Assim, muito meu, que preto quando pinta é 130 já, né? Já tem uns 130, tá lá já, né, William? Tá pintandinho o cabelo, umas mechinhas, né? Mas o tempo passa, é rápido. Mas na medida, queridos, né, brincadeiras à parte, essa maturidade chega, nos vem, mais e mais nós vamos percebendo o quanto nos falta para ser perfeitos. E essa perfeição nos falta em qualquer coisa. Não é assim, essa perfeição. Quanto mais na missão mais desafiante que existe aí para a vida, que é essa missão de ser pai. Não é fácil. E quando nós paramos para esta série de mensagens aos olhos de Jesus, eu quero nessa noite aqui olhar com você algo que Jesus vê no Pai. E Ele não tem somente para Ele isso que Ele vê no Pai, Ele comunica isso para aqueles que estão perto dEle, para aqueles que são pecadores, aqueles que estão necessitados de algo do Pai. Aos olhos de Jesus, Ele poderia, quem sabe, dizer, num outro momento, quem sabe no templo, no momento de falar sobre a palavra, sobre o Pai, aí eu vou fazer isso, mas agora eu vou conversar aqui sobre o reino. Não, Ele quer falar sobre o Pai, e Ele vai fazer isso para esses pecadores que estão ali. Mesmo que isso gere uma murmuração, mesmo que pessoas ali digam assim: Jesus está viajando, porque esse povo aí não merece o que Ele está dizendo, e não merece o que Ele está oferecendo. Mas Jesus está ali. Jesus está ali para dizer aquilo que os seus olhos revelam para Ele sobre o Pai. Então nessa noite nós vamos, nos olhos de Jesus, pensar um pouquinho sobre esse Pai. Sobre esse Pai, porque nesse texto aqui nós aprendemos que Deus, Ele é um Pai que Ele marca as nossas vidas com o seu amor. Esse é o olhar de Jesus. Jesus está vendo um Pai que marca a vida com o seu amor. Quem sabe você diga: mas o Pai envia o Filho para morrer, para entregar o seu corpo, para derramar o seu sangue. Que Pai é esse? Não sei se você já pensou sobre como será o dia de entregar os seus filhos. Pastor, o que é isso que você está falando? O dia de entregar os seus filhos para o Senhor. Eu não quero viver esse momento. Mas pode acontecer. Já pensei sobre isso. E os meus filhos sabem que eu não vou brigar com Deus sobre isso, se essa for a vontade do Pai. Choca, né? Que momento é esse que eu vou ter que entregar o meu filho para o Pai? Esse momento agora eu preciso fazer isso. Porque eu não sei onde Davi está. Mas ele é meu filho amado. E Davi significa o amado de Deus. E é por isso que o nome dele é Davi. Que Deus poderia amá-lo mais do que eu e mais do que Simone. E esse momento chegaria de entregá-lo
para algo que eu não sei. É por isso que os olhos de Jesus estão nesse momento vendo pecadores e vendo assim, o que é que eu posso ver, o que é que eu posso pensar quando eu vejo pecadores, quando eu vejo gente precisando de algo que só o Pai tem. Jesus começa a falar do amor do Pai. Porque o que o Pai tem é o que Ele faz com o Filho. Ele vai, Ele abraça o Filho, e todos nós precisamos desse abraço do Pai. Do abraço do Pai. Eu quero apresentar aqui nessa noite para você alguns aspectos do amor do Pai, desse Pai eterno. E esses aspectos aqui, eu creio que são aos olhos de Jesus. E estão retratados aqui nesta parábola aqui pelo próprio Jesus. Porque é Ele quem traz estes ensinamentos nessa moldura, desta forma, com parábolas, para estes homens ali. Certamente podem nos ensinar, nos ajudar aqui, queridos, a ser filhos melhores. A palavra de Deus precisa servir assim. Texto bíblico, a tua reflexão, a tua meditação precisa te ajudar a ser um filho melhor, a ser pai melhor, a ser uma mãe melhor. E isso tanto no contexto humano quanto na nossa comunhão com Deus, como nosso Pai. Porque muitas vezes, ou talvez isso aconteça só comigo, de ficar muito chateado com Deus. Você diz, não, eu não fico chateado com Deus, não. Cai um raio na minha cabeça. Eu já fiquei bastante, o raio ainda não veio. Sabe por quê? Por causa do amor do Pai. Por causa que o Pai me conhece. E sabe que às vezes eu fico assim. Sabe que às vezes você fica assim. E o primeiro aspecto, então, que eu quero meditar com você, ver com você, aqui nesse texto, nessa noite, o primeiro aspecto é o amor. Um amor que perdoa. Porque é o que nós temos aqui, os versos 20 ao 24. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse para ele: pai, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus, contra o Senhor, e eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me chame de qualquer coisa, menos de filho. Mas o pai ordenou aos empregados: corram, vão depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Olha como é que está esse menino. Misericórdia, dá um jeito nesse. Olha esse visual. Cuidem dele. Também tragam, matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho, ele estava morto e ele viveu de novo. É um tempo novo, é uma história nova que pode começar aí. E é assim para nós também, queridos, nesta noite. Eu creio que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós nos reunimos para a mesa com Jesus, é para um tempo novo, é para experimentarmos algo novo de Deus para a nossa vida. Eles começam a festejar. Quando eles começam essa festa para viver aqui o amor que perdoa, porque é o que está acontecendo aqui, eles estão diante de um amor que perdoa. Como é o nosso perdão? Porque nós temos, às vezes, ou achamos que temos facilidade para perdoar. Nós continuamos sofrendo com aquilo que dissemos que perdoamos ontem. Porque não nos libertamos disso, ou do momento. Nós precisamos soltar as pessoas para viver, e o pai quer soltar o filho para viver de novo. E isso implica em, quem sabe, esse filho erre de novo. Mas isso não importa, porque ele está aqui comigo de novo. E essa é a bênção, e essa é a graça. Saber que a gente pode estar ali de novo, independente de como a gente está. Por quê? Porque o Pai tem um amor que perdoa aos olhos de Jesus. Jesus está vendo pecadores. Jesus está querendo amar esses pecadores, abraçá-los, acolhê-los, ministrar para eles. Mas tem gente que é mais espiritual, sabe mais. Fariseus e escribas. E dizem que eles não merecem. Jesus olha para o Pai. E Jesus diz: o Pai tem um abraço para eles. O filho chega em casa, voltando então daquele caminho errante. O filho chega com o discurso pronto. Mas o pai não precisa ouvir o discurso dele. O pai não está nem aí para aquilo que ele está dizendo, para esse discurso. Ele não quer que o seu filho seja só um trabalhador que vai ali pagar como que um penitente algo para ele.
porque fez algo errado. O que o pai quer? Ele quer abraçar e beijar o seu filho. Ele quer sentir o seu filho perto do peito, quer acolher o seu filho. Esse seu filho que estava distante, que estava perdido, morto. E aí o pai tem a alegria de tê-lo de novo. A alegria do seu perdão não vem de uma ofensa que de repente é remida. O pai não está feliz porque o filho está ali, pai, eu pequei contra o Senhor e fiz isso, isso, isso. Não é essa ofensa, não é isso que está contando, não é isso que o pai está buscando o filho. Para o pai, o que realmente faz sentido, o que importa, é o prazer de abraçar e beijar o seu filho novamente. E isso já é algo que pode chegar ao seu coração, nessa noite. E muitas vezes o que nós precisamos é do perdão do pai, e muitas vezes nós nos achamos, assim como esse filho, indignos do perdão do pai. Toda vez eu converso com Deus sobre isso, mas eu sou um reincidente nos meus erros, nos meus pecados, eu peco de novo, estou num círculo vicioso de peco, confesso, recebo perdão, peco, confesso, recebo perdão, e fico vivendo desse jeito. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, não é essa justificativa ou as suas justificativas que o pai quer, mas ele quer abraçar e beijar de novo, e importa ter você perto dele novamente. O que importa não é o discurso, mas o fato de que você voltou para os braços do Pai. Isso que importa. Uma das maiores carências humanas é poder ser restaurado pelo perdão. Vou repetir, uma das maiores carências humanas é poder ser restaurado pelo perdão. Porque virou algo muito da boca para fora. Se me perdoa, esqueça. Esquece isso. Mas aí eu pergunto, se esquece? Esquece mesmo? Fica fácil assim, viver dessa forma? Nós precisamos também, queridos, de uma oportunidade nova. Precisamos de uma oportunidade nova, uma oportunidade que seja restauradora. Deus, Ele nos restaura quando nós vamos para Ele. Todos nós que estamos aqui já experimentamos esta restauração do Senhor. E se experimentamos esta restauração do Senhor, Ele nos fez instrumentos de uma oportunidade na vida de outras pessoas, quem sabe na vida dos nossos filhos, de restaurarmos também. Somos convidados por Ele a recolhermos os caquinhos dos nossos filhos às vezes. Porque é isso que eu vejo esse pai fazendo com o filho pródigo, juntando os caquinhos dele. Mas às vezes eu não sou o pai, eu sou o filho. E nessa noite, quem sabe, não esteja falando com pais, eu esteja falando com filhos, que precisam ter ajuntados os caquinhos novamente, para uma nova oportunidade, para uma vida nova na presença do Senhor. Somos convidados a trabalhar uma reconstrução. O Senhor, nosso Deus, o Pai, Ele quer trabalhar reconstrução, ainda que Ele tenha que juntar os cacos, quando Ele vai para o filho, quando Ele avista o filho longe, e está pronto para o abraço, é isso que Ele está pronto para juntar os cacos, e reconstruir, abraçar, abençoar de novo o seu filho. É isso que o Pai faz. Se nós não ajudarmos, nós que já fomos restaurados, não ajudarmos na reconstrução de outras pessoas, se eu e você que estamos aqui nessa noite, quem sabe como restaurados, não aqueles que precisam ser restaurados, mas como restaurados, se nós não ajudarmos outros a juntar os cacos, ajudarmos no processo de restauração, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer isso? Quem ajudará as pessoas a voltar para o Senhor? Quem fará? Quem irá ajudar? Mas quem sabe você esteja aqui precisando também desta oportunidade, desta reconstrução. Tenha coragem de tomar a decisão
de correr de volta para a direção do Pai. Não há melhor lugar para se estar do que nos braços do nosso Pai, amado. Não há lugar melhor do que este. E você pode rumar, você pode trilhar na direção que o Pai está. Porque o que Ele tem é perdão. E você não precisa chegar com um caderninho, com os primeiros passos, ou dizer isto. Aí depois de ter tido uma boa conversa, né? Aí eu pergunto, posso voltar para casa? Não precisa. Porque para o Pai, o importante é estar junto com você. É importante que você queira estar junto com Ele. O primeiro aspecto que nós temos, queridos, é este, um amor que perdoa, mas há um segundo aspecto aqui. E esse aspecto é o amor que restaura. Um amor restaurador, um amor que restaura. E é interessante porque essa restauração, ela não é tão somente interior. O que muda por dentro, ela quer mudar também o exterior, os versos 22 ao 24. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Matem um bezerro gordo, nós vamos festejar hoje. O meu motivo é forte, o pai diz. Esse meu filho, ele viveu de novo. E isso não é fácil. Viver de novo. O pai sabe que a decisão de voltar não é fácil. Porque existem muitas forças contrárias a essa decisão de uma volta. A vergonha da volta, o fracasso, a falência, as decepções, o ambiente familiar, aparentemente nada mais será o mesmo. O pai tem para o filho restauração. O beijo e o abraço que trabalham a restauração. Às vezes nós queremos ajudar pessoas na sua restauração, mas o que nós temos são cobranças. Eu digo isso para você porque muitas vezes eu me pego assim, em casa, querendo ajudar na reconstrução de algo dos meus filhos, mas tudo que eu tenho são cobranças. E eu começo a cobrar, e cobrar, e cobrar deles, sem limite. Mas o exemplo desse pai é que ele tem abraço e beijo. Para esse momento de reconstrução da vida. Restauração tanto interior, restauração do coração, dos sentimentos, da dignidade, da filiação, desse pertencimento. Se não é meu empregado, você é meu filho. Ele diz, não quero mais ser filho, não tenho mais esse direito, eu quero ser empregado, me trate como um dos seus empregados. Não, você é meu filho. E o pai quer curar isso que está dentro do coração dele, ele não se sente mais filho. Mas o pai diz, não, você é meu filho. E o pai vai curar isso, quer tratar isso, o interior do filho. Mas quer também tratar o exterior, e o pai diz assim, uma capa, um anel, sandálias. Quando nós voltamos, irmãos, aos braços do pai, o pai é o nosso parceiro nessa restauração, na restauração da nossa vida. Às vezes a nossa casa espiritual, o nosso interior está em ruínas, está destruído, nós não temos vontade de mais nada. Ler a Bíblia nunca mais, oração nunca mais, andar com cristãos nunca mais, compartilhar, ouvir a palavra, ouvir o nome de Jesus, tudo isso é destruidor na minha casa espiritual, dentro de mim, eu não desejo mais isso. Mas o Pai, Ele cura. Quando nós voltamos aos braços do Pai, Ele é o nosso parceiro nessa restauração da vida. A casa pode ser reedificada, porque só o Pai pode restaurar. Não importa se a dignidade está ferida, Ele pode restaurar. Esse filho vive isso. Dignidade ferida, mas ele tem restauração. Uma nova vida que só Ele pode me dar. Por quê? Porque a graça que existe nele é graça infinita. É maravilhosa a graça, amém? É graça maravilhosa e é de graça. A dele é graça de graça, abundante graça. O amor do Pai, queridos, não tem problemas para doar para nós
todas as coisas que nós precisamos. Vou repetir. O amor do Pai não tem problemas para doar, para entregar para nós tudo o que nós precisamos. Nós temos problemas para entregar para o outro, muitas vezes, aquilo que o outro precisa. Mas o Pai não tem esse problema. E eu não sei o que é que você precisa. Se é desse perdão, ou se é dessa restauração, o que eu sei é que o Pai tem. E que Ele está presente aqui nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 32, na versão internacional, ela diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. É o que o Pai tem, um reino. O Pai tem um reino, algo para entregar. Ele nos convida a sermos aqueles que, como o Pai, Jesus está dizendo isso, nos convidando a sermos esses que, como o Pai, pode restaurar, ou trabalha para restaurar o interior e o exterior das pessoas que estão conosco. E de um jeito muito especial nessa noite aqui, dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Estou vendo pais aqui, que amam seus filhos. Já trabalharam muito. Muito. Eu vi o meu pai não querendo morrer, porque ele sentia que ainda tinha uma missão, porque ainda tinha um filho longe do Pai eterno. E conversando com ele ali no leito de morte, quase a morte, ele segurava a minha mão e eu conversava com ele: deixa a gente aqui e vai. E eu sentia que ele não queria ir. E quando eu disse assim: o Senhor fez tudo certo, o Senhor deu exemplo, quem não chegou, não chegou porque não quis. Né? E se o meu irmão estiver ouvindo isso, ele sabe, se estiver nos assistindo, que não chega lá quem não quer, que não abraça o Pai quem não quer. E eu e você, nós amamos, e nós nos preocupamos, e o amor do Pai tem tudo que nós precisamos. E aí nós nos lançamos nesses braços, como filhos, como pais, como família, como igreja, como cidade, como nação, porque nós precisamos desse abraço do Pai. Nós precisamos desse mover, desse agir do Pai, que transforma tudo, nesse convite de Jesus para experimentar perdão e restauração. Cura para aquilo que nós estamos vivendo nas nossas situações. Um Jesus que nos coloca como referências dele mesmo para outras pessoas. Jesus quer que você seja uma referência de Jesus. Que as pessoas olhem para você, que os filhos, que todos vejam você como uma referência de Jesus. Que alguém olhe para você e diga: esse aqui, esse cara, essa senhora, essa irmã, me lembra Jesus. Me lembra Jesus. É uma referência de Jesus para a minha vida, porque me faz ver os braços do Pai, me faz lembrar do amor do Pai, do perdão do Pai, da restauração do Pai. É isso que Jesus quer que a gente faça, que a gente ajude as pessoas a chegar lá, que a gente conduza as pessoas, que a gente impulsione pessoas, que a gente toque a vida de outras pessoas. Como é que você pode ser instrumento de restauração? Vou dizer, perceba as dores das pessoas. Como é que você pode ser instrumento de restauração? Perceba as lembranças das pessoas, porque tem gente sofrendo por conta das suas lembranças. Por conta do que foi a vida, por conta do que o passado apresenta hoje e traz sofrimento. Pessoas vivendo presas nos seus medos, nos seus fracassos. Nós podemos viver como instrumentos de restauração na vida dessas pessoas. Aqueles que já foram restaurados, queridos por Deus, certamente não terão maior habilidade para restaurar outros. Amém? Olha só, entendeu isso? Aqueles que já foram restaurados não terão maior habilidade. Nós estamos habilitados, temos habilidade sobre isso, porque fomos restaurados pelo Senhor.
Podemos oferecer esta restauração, ver esta restauração, promover esta restauração. O primeiro aspecto do nosso texto, desta nossa mensagem nessa noite, o primeiro aspecto que vimos aqui aos olhos de Jesus, no Pai, um amor que perdoa. Segundo aspecto, um amor que restaura. O terceiro e último aspecto, querido, um amor insistente. Um amor insistente. Um amor que insiste. Um amor que insiste conosco para que entremos com Ele na festa que está rolando na sua casa. Para a gente entrar na festa com Ele. Ele insiste. Já tiveram que convidar você assim várias vezes para uma festa? Eu não tenho muito assim essa dificuldade. Não precisa se esforçar muito. Convidou? Tamo junto. Estou lá. É assim. Mas o pai insiste. O filho mais velho, no verso 28, o filho mais velho, ele se indignou. Ele não queria entrar. Ele não queria. O que acontece? Com essa recusa de entrar, o pai sai e o pai procura convencê-lo a entrar. Um pai que insiste para que entremos na festa. E muitas vezes a gente é esse que fica de mimimi. Mimimi. E não quer entrar na festa. Porque isso. A gente vive assim. É interessante, queridos, que neste ponto aqui da história, a história se volta para o filho perdido, mas perdido aonde? Dentro de casa. Ele está perdido dentro da sua casa. E aí, não sei se, como eu, você consegue quase que ouvir esse filho dizendo, não é justo isso que está acontecendo. Não é justo isso. Como assim? Festa para esse cara que chegou aí? Esse não é, meu irmão. Não. Estou ralando aqui todo esse tempo. E aí o Senhor faz uma festa para esse inconsequente, para esse desalmado que não viu quanto sofrimento ele causou, quanto sofrimento ele trouxe. O Senhor manda fazer uma festa para ele. É isso mesmo que eu estou vendo? Quantas vezes a gente vive isso? Quantas vezes, quem sabe, você viveu isso, ou essas questões, essas perguntas estiveram aí dentro de você? Você pensando assim, a festa deveria ser para mim e não para ele. Quantas vezes? Quem sabe quantas vezes você disse assim, eu queria só um cabritinho. Só queria um cabrito. E para ele o Senhor deu um boi gordo. É isso mesmo? Está tudo errado. Quantas vezes, irmãos? E olha que eu não tenho tanto tempo de ministério. São 20 anos aí. Não tenho tanto tempo de ministério, mas quantas vezes como pastor, de membros, de crentes, de discípulos de Jesus, eu ouvi palavras assim. Não é justo, pastor. Não é justo isso. Logo comigo isso? Não é justo. A gente escuta isso muito facilmente. Principalmente quando as lutas, quando os sofrimentos vêm sobre a nossa vida, e nós somos servos de Deus, nós somos o povo de Deus, porque tudo isso está chegando sobre a minha vida. E é nessa hora que nós encontramos os decepcionados com Deus, que estão dentro de casa. E as igrejas, irmãos, estão cheias dos discípulos de Jesus decepcionados com Deus dentro de casa. Como filho, como esse filho mais velho. Como esse irmão estava. Decepcionado com Deus dentro de casa. E agora aos meus olhos, para com estas pessoas que Deus insiste, para que elas possam mudar a perspectiva. Que elas mudem o jeito de ver as coisas. Que elas abandonem o jeito de pensar, mas que elas não abandonem a festa,
que elas não percam a festa, que elas entrem para dentro de casa. Você é do tipo que abandona a casa e a festa por causa de um bezerro gordo? Porque não te deram um boi gordo, não te deram um boi gordo para a festa, você vai perder tudo, você vai abandonar tudo porque você não ganhou um boi gordo? Porque você imagina que Deus não valoriza você, que o Pai não te valoriza, que o Pai não abençoa você? Às vezes nós somos esses. Nós trilhamos exatamente esses passos, queridos, deste jovem que estava dentro de casa. Nós trilhamos estes caminhos. Queremos deixar a casa, deixar a festa, porque não ganhamos um boi gordo. Porque imaginamos que o Pai não valoriza a gente, que o Pai não abençoa a gente. Mas deixa eu dizer para você o que dói mais no coração de Deus. O que dói mais no coração de Deus é que, quem sabe, você esteja trocando o Pai, a sua alegria, a salvação que Ele tanto ansiava, por um cabrito com os amigos. Porque é isso que esse filho diz: nunca ganhei nenhum cabrito para fazer um churras com os meus amigos. O que mais dói no Pai é que nós vamos trocando o Pai, a alegria de estar com o Pai, a salvação que o Pai tem para nós, a vida que o Pai tem para nós, por um cabrito, por um churrasco com os nossos amigos muitas vezes. É aí, irmãos, que nós somos então capazes de perceber que a verdadeira bênção não é um bezerro ou um cabrito. E o Pai vê assim também. O que importa é o privilégio de estar com o Pai todos os dias. O que importa é o privilégio de você estar com o Pai todos os dias. Aí não importa como as coisas estão acontecendo, se o dia está bom ou se ele não está, se as coisas estão acontecendo ou não, dando certo ou não, o que importa é que você está com o Pai todos os dias. E que você sabe, vive a perspectiva do Pai. A perspectiva do Pai é: tudo que é meu, é teu. Essa é a perspectiva do Pai. Essa é a ótica do Pai. Para fortalecer os filhos que estão fracos ali naquele momento. O Pai já havia decidido dar o reino, tudo. O que é meu é teu. E para nós também é assim. Para essa promessa de vida eterna que já temos no Senhor. De que reinaremos com Ele por toda a eternidade. Mas é difícil viver aqui onde nós estamos. Para viver aqui nós precisamos trilhar esse caminho do perdão. Entender isso. Trilhar o caminho da restauração. E não bobear desta insistência do Pai. Chegar na porta da festa e o Pai dizer assim: entre. Você dar uma olhada. Aquele não gosta, aquele também não, aquele lá também não curto muito. Aquele, não, mas acho que vou ficar por aqui. Não fique fora da festa. Aquele não me perdoou. Aquele fez isso, aquele fez isso. Ficar perto do meu pai de novo, da minha mãe? Não, mas de jeito nenhum. Perto do sogro, da sogra. E a gente vai fugindo. E a gente vai se distanciando, mas o Pai, Ele nos quer perto. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. 2 Timóteo 2,12, já estamos concluindo essa mensagem. E perseveramos com Ele. Se perseveramos, com Ele, reinaremos. Se você persevera com Ele, você reinará com Ele. É o que Paulo escreve a Timóteo. Quantos são os filhos distantes do Pai? Quantos são os filhos distantes da festa? Quantos são os filhos que perderam a visão da verdadeira missão de Deus? E aí hoje estão reclamando, chorando. E chorando pelo cabrito. Chorando porque não ganharam o cabritinho. Chorando por causa do bezerro, do boi gordo que foi para outro. Quantos estão vivendo assim e perdendo a alegria da comunhão? A alegria da comunhão.
E nós, queridos, Jesus nos revela que o Pai ama tanto os seus filhos. E o Pai ama tanto que Ele é capaz de deixar a festa só para insistir que você entre, ou insistir para você voltar com Ele para casa. O Pai, Ele deixa a festa, sai do agito da galera e vai lá onde você está, para dizer: venha comigo. Tem uma festa lá e eu quero que você esteja lá. Tem algo acontecendo lá embaixo. E eu quero que você experimente o que está acontecendo lá. Tem algo acontecendo, que há uma vida brotando de novo lá, e eu quero que você participe. Estou abraçando meu filho, e eu quero abraçar você também. Venha comigo. Esse filho tem a oportunidade de recomeçar. O pai o ama. Ele insiste com esse pai. Ele insiste com esse filho, perdão. Esse filho volta para casa. Volte para casa, filho. E o pai está dizendo para ele: volte, mas agora volte diferente. Volte abraçado com o pai. E quem sabe nessa noite você está aqui nessa presença. E essa presença é a presença do pai. E deixa eu dizer para você como nós precisamos do abraço do pai. Eu não posso conhecer o contexto, a história de cada um, o contexto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 15. Aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nessa noite nós nos ajuntamos aqui como povo de Deus para ouvir a palavra de Deus. Como nós estamos, como se encontra o nosso coração, você sabe como você está, você sabe o que é que você precisa, mas o que eu posso ver aqui, o que nós precisamos, queridos, todos nós, é do abraço do Pai. Esse que é o nosso eterno Pai. Esse que é apresentado aqui por Jesus na sua parábola. Jesus coloca os olhos no Pai, vê as pessoas precisando. E Jesus não diz assim para eles, agora ele não diz assim: eu vim para que vocês tenham ouvido. Ele diz assim: o Pai tem um abraço tão especial para vocês. Que Jesus veio para que você tivesse vida. Faz tempo que você descobriu isso. Mas quem sabe você não está vivendo esse abraço do Pai. E essa é uma noite na presença de Jesus, quando o Filho se entrega, quando o Filho vai para a cruz, quando nós vamos relembrar a morte, o sacrifício de Jesus. É um momento de viver o abraço do Pai. O beijo do Pai em nós de novo. O amor vivo, um amor que transforma. Eu creio que nessa noite, querido, o Senhor, Ele quer transformar de novo, restaurar de novo sua vida, suas forças. Quer tocar aí o seu coração por esta parábola tão conhecida sua, ouvida, quem sabe, por você tantas vezes. Mas nessa noite, o Pai quer abraçar você, quem sabe de uma maneira como nunca antes você se sentiu abraçado. Você se viu abraçado por Ele.